Agradeço a presença de todos, informando para vocês que esse evento também está sendo gravado para que vocês possam, eventualmente, né, na tirada de dúvidas também é, consultá-lo quando necessário. Bom, então, como eu disse para vocês, estou aqui em Curitiba, né, capital paranaense, nessa sexta-feira, 19 horas aqui, passados uns minutinhos. Obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui para apresentar, né, alguns esclarecimentos, algumas, né, tirar algumas dúvidas de vocês, trazer à luz sobre alguns assuntos que vocês queiram, e principalmente esclarecer sobre o curso. Nós já tivemos aí, e temos, né, um grande elenco de colegas, né, formamos uma rede muito forte de networking, né, todo dia eu converso com algum colega do curso, né, das outras turmas, a gente faz às vezes projetos juntos, contratos, reuniões, tem dado muito certo. Desse assunto da hora, né? Desse assunto que é o que mais tem saído aí nas mídias, nas redes sociais, nas notícias, né? O mercado de carbono. O mercado de carbono que oportuniza trabalho, projetos, retorno financeiro para todos nós, né? Então, temos aí mais de 1.000, né? 1.000 colegas que já se formaram com a gente e que têm tido bastante êxito. Depende uns mais, outros um pouco menos. Claro, depende da sua característica, da sua iniciativa, mas todas as condições estão, né, sendo oferecidas para que os colegas possam atuar nesse mercado que é grandioso, né? Que oferece para nós uma grande possibilidade de trabalhar em algo diferente, algo que tem uma fronteira grande aí. Mercado brasileiro, né? Regulado de carbono sendo decidido no Congresso Nacional. Todas as empresas com seus ESG, né? E com a sua pegada de carbono sendo quantificada, sendo determinada, né? Esse novo mercado internacional também que vem do Acordo de Paris. Além disso, temos o mercado voluntário de carbono que funciona hoje. Então, muitas possibilidades, né? Os engenheiros, os corretores, os profissionais das áreas sociais aplicadas, das ciências jurídicas, para falar de poucos, né? Qualquer pessoa, qualquer profissional pode atuar com carbono. A gente já deu exemplos disso aqui nas nossas matérias, nos nossos vídeos. Então é o seguinte, hoje, né, o objetivo dessa noite, aqui desse encontro, é tirar dúvidas, né? O que a gente está se propondo aqui com essa empreitada para a capacitação com o mercado de carbono, atuação com crédito de carbono, projetos de carbono, né? Oportunidades e conteúdos que nós tratamos no nosso curso. Então, eu tenho aqui vários, né, já colegas participando. Eu peço que vocês que queiram se manifestar, que queiram perguntar, etc., né, fazer os seus comentários, etc. Então, levante a mãozinha aqui embaixo, né? Tem uma ferramenta chamada aqui no Zoom, né? Reactions, né? Que significa reações, né? Para você levantar a mão, né? Para você perguntar alguma coisa, para você falar alguma coisa, você levanta a sua mão, por gentileza, porque assim a gente consegue organizar, né? Bem as ideias, numa ordem sequencial, respeitando todo mundo que está com interesse de participar. A gente sempre usa o Zoom, que é uma ferramenta bastante boa para esse fim. E nós temos, então, já passo a palavra para vocês. Nós temos o nosso curso aí com 40 aulas, né? 40 aulas, aproximadamente 15 minutos, mas tem aulas mais curtas, outras mais longas. Então, é um curso que tem 4 módulos, né? Os módulos são bastante conectados entre si, né? Primeiro, nós falamos numa visão geral sobre o mercado de carbono, sem muita teoria, direto para a prática. Depois, falamos em como elaborar projetos de crédito de carbono, também é algo prático. E no terceiro módulo, damos exemplos de projetos já executados, realizados aqui no Brasil. E por último, falamos da venda, da comercialização, como é o mercado, quem são os compradores e vendedores, os documentos, contratos. Mostramos vários exemplos de coisas muito reais que estão acontecendo hoje, né? Eu já atuo nesse mercado já há muito tempo e agora, né, continuo firme com o meu otimismo, né, que daqui para frente teremos um espaço tremendo de oportunidades. Isso que foi a motivação de a gente, né, lançar o curso e poder capacitar mais pessoas para formarmos uma massa crítica de pessoal preparado, né, pessoas profissionais preparados para atuar. Então, eu tenho aqui já 2 inscrições.
né? Eu esqueci só antes uma coisinha. A gente tem 2 cursos bônus, né? Um curso de inventários de emissões e gases de efeito estufa, que é uma tremenda de uma oportunidade, né? Todos os empreendedores que têm acima de 10 mil toneladas no Brasil vão ter que fazer obrigatoriamente seus inventários de emissões, segundo o projeto de lei que está tramitando no Congresso. E quem tem mais que 25 mil toneladas de CO2 equivalente de emissão vai ter que, além de reportar suas emissões, também fazer projetos de redução e compensação. Então, tá aí, né, a oportunidade aberta. Então, também você ganha, né, fazendo um curso de inventário de emissões, que só ele, por si só, já é um grande negócio. E, além disso, um curso sobre precificação e elaboração de propostas para vários tipos de projetos, inclusive para inventários de emissões, para outros tipos de atividades. Né? Eu tenho bastante experiência com isso também e procurei transmitir para vocês aqui, né, dando esse bônus nesse curso. Tá? Bom, então é isso. Vocês devem ter outras dúvidas, perguntas, para não ficar monopolizando aqui a palavra, né? O objetivo é que vocês possam perguntar e querer saber de coisas a respeito do nosso encontro aqui. Eu tenho em primeiro lugar inscrito aqui a Maressa. Oi, Maressa, tudo bom? Boa noite, tudo bom, professor Carlos? Eu Tudo. estou falando aqui diretamente da Bahia. Eu queria Opa! ter tantos vídeos que o senhor disponibilizou. Eu assisti o primeiro, o segundo. Eu preciso admitir que ainda não assisti o terceiro, mas irei assistir. E agradecer por essa oportunidade aqui de tirar as dúvidas, porque eu terminei o segundo, fiquei com a dúvida na cabeça e não sabia muito bem como é que eu tirava essa dúvida. Então, o que acontece? Eu sou servidora pública, eu trabalho na prefeitura de Camaçari, aqui na Bahia. É um município que tem o maior polo industrial, né, aqui da Bahia, então são 90 empresas aqui do polo, e eu trabalho na coordenadoria de planejamento ambiental. Tenho coordenado projetos voltados para a proteção das matas ciliares, né, das florestas ciliares aí dos rios. Camaçari é uma cidade cercada de rios e a grande dificuldade, né, é que para proteger essa floresta ciliar, o seu maior conflito é com a especulação imobiliária, são as ocupações desordenadas. Então, o mercado de carbono, ele entra aí para balancear isso e trazer um retorno para quem está protegendo essas florestas ciliares. Então, minha dúvida é se eu vi com a aula um e 2 uma perspectiva muito de quem vai trabalhar em empresa, de quem vai, de alguma forma, fazer o elo entre a empresa e o mercado de carbono, mas eu não vi muito como órgão público. Se o órgão público também, nesse curso, ele vai, por exemplo, a gente fez um projeto agora e o Banco do Brasil entrou em contato conosco, dizendo que abriram a linha de crédito de mercado de carbono voltado para a recuperação de área degradada. Só que a gente, nossa maior dúvida, e agora? Quais são as etapas? Como é que a gente sai desse projeto ambiental de proteção de mata ciliar para entrar como um mercado de carbono? Como é que, quais são as etapas como instituição pública, aí como poder público, como é que a gente participa aí desse jogo também? Então, essa é a minha dúvida. Espero que o senhor tenha entendido, mas qualquer coisa pergunta. Sim, a boa terra, né? Está num lugar privilegiado. Então, conheço essa região de Camaçari também, já estive aí em algum momento pretérito. E eu digo assim, com relação à sua pergunta, sim, os entes públicos podem participar do mercado, não há nenhuma restrição. Inclusive já teve, né, em outras experiências passadas, as cidades, né, por exemplo, com a gestão dos resíduos, né, do lixo, né, e também outros tipos de empreendimentos assim. Então não há restrição. Claro que no âmbito empresarial talvez, né, seja mais ágil o processo ou mais simples o processo, porque são entes privados. Mas as entidades do meio público, sim, podem participar, não há problema nenhum. E como fazer, né, esses projetos acontecerem? Você mesmo viu, né, o Banco do Brasil fomentando. Isso realmente é a tônica do momento. Eu estive numa palestra aqui numa empresa aqui na Federação das Indústrias do Paraná na terça-feira, e lá estavam vários bancos, o BNDES, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, todos eles com linhas, né, de financiamento para carbono, né? Então, isso também é muito forte. Eu diria que estruturar um projeto tem que ser muito bem focado naquilo que nós ensinaremos no curso, que você tem que ter, né, um bom diagnóstico, o que nós chamamos de linha de base, né? Temos que ter a elegibilidade do projeto, definir qual é a adicionalidade com o projeto. A adicionalidade é um conceito bem importante.
Eu hoje estava numa reunião com o governo do estado do Paraná aqui, e todo mundo acha que qualquer coisa é crédito de carbono. O fato de eu ter ali no fundo do meu quintal algumas árvores pode gerar crédito de carbono. Não é bem assim, existem regras, né? Então, isso é muito importante, fazer tudo dentro das regras, das normas, aquilo que deve ser seguido para ter um projeto que se chama hoje de íntegro, ter integridade, não haja contestação. Muitas notícias surgem, tem contestação de um projeto ou outro, então temos que fazer um projeto sério e livre dessas contestações. Mas a gente vai ver isso direitinho nas etapas do curso, então, assim, em linhas gerais, é isso, sabe? Mas obrigado pela tua participação, acho, né, que os entes públicos têm que participar mais, né, têm que realmente estar mais também envolvidos nesse contexto, porque temos muitas possibilidades, né? E, sem dúvida, as prefeituras, os estados. Aqui no Paraná, nós estamos trabalhando numa perspectiva de fazer as unidades de conservação do Estado gerarem crédito de carbono, tá? E o Estado está preparando todo o caminho, toda a esteira para isso. Então, é bastante otimista esse cenário, ok? Obrigado pela sua participação, Marisa. Vamos um pouquinho além aqui agora, com os nossos colegas também, que estão inscritos, a Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, professor, tudo bem? Boa noite a todos. Bom, a Bom. minha pergunta, eu sou bióloga, estou voltando agora para o mercado, de trabalho depois de ser mãe por um tempo, e estou trabalhando agora com a certificação internacional de sustentabilidade na hotelaria. E eu já tenho te seguido há algum tempo, já com interesse nessa área de carbono, porque um dos quesitos, um dos critérios que a gente mais usa nessa área de hotelaria é também a parte de carbono. Mas o meu interesse principal em fazer o curso seria para atuar, continuar atuando nessa área de certificação como auditor independente. O curso ele vai dar que tipo de base para mim nisso? E eu queria saber se o auditor ele precisa ter algum outro tipo de formação, certificação para poder trabalhar na área. Sim, em todo projeto, né, em toda certificação tem que ter auditores externos, a terceira parte. Eu trabalho também bastante com certificação, que sou professor de certificações das florestais, das ambientais, e alguma coisa eu já tive interação também com a hotelaria, menos, né, numa menor escala. Eu sei que tem também certificações de turismo sustentável, né, etc., nessa área, que é algo crescente. Eventos também, né? São importantes. Os eventos carbono neutro estão cada vez mais também, né, em voga. Então, eu diria que nós estamos muito carentes de auditores. A maior parte dos auditores do mercado de carbono vem de fora, da Índia, dos Estados Unidos, né? Por isso, os auditores são muito caras, né? E nós precisamos formar. O objetivo do curso também é esse: formar pessoas profissionais que possam ser auditores. Alguns já são, os colegas que participam, que são como VVBs, né, de inventários de emissões de gases de efeito, o que é mais fácil, porque é totalmente nacional, né? No mercado internacional, aí algumas exigências são requeridas, né? Um conhecimento mais profundo do inglês, né? E também eles pedem para passar por algumas fases de capacitação. Mas como o mercado brasileiro está muito aberto, aí, totalmente aberto, eu tenho conversado também com as entidades certificadoras que estão se preparando para atuar nesse mercado, eles vão precisar de muita mão de obra, de muitas pessoas qualificadas para atuar como teremos muitos projetos, e esses projetos, para terem integridade, precisam passar por esse processo, né, de validação e verificação. O nosso curso ele vai orientar todo o conteúdo técnico, toda a parte técnica, e isso é essencial para o auditor atuar, né? Eu também dou aulas de auditoria aqui, é importante seguir, né, a 19.011, todo esse processo. Então, tem muito o que construir, né, com conhecimento para atuar nesse mercado. Mas eu diria toda a parte técnica vai ser dada para atuar, principalmente no mercado internacional e aqui também. O mercado voluntário é muito forte, né, os organismos são chamados de VVBs, Validation Verification Boards, mas agora no Brasil se requer também, né, organismos de validação e verificação. Eu acho que essa é uma das principais formas de atuação do profissional hoje para carbono. E praticamente não temos pessoas, não temos profissionais formados. Obrigado, Fernanda. Agora eu tenho aqui inscrito o João Carlos. Oi, João, tudo bom contigo?
O João está com a mão levantada. Vamos pular aqui então para o Miguel. Oi, Miguel, você está na vez aí? Pode falar, por Opa, gentileza. Tudo bem? tudo bem? Você está me ouvindo? Sim, te ouvimos. Aham. Oi, beleza. Eu tenho duas perguntas. Não sei se eu posso fazer as duas agora ou se eu deixo espaço Pode. para outras pessoas. Pode fazer assim, né? Meio agrupadas as duas, sem problema. Tá. Primeiro, assim, eu montei uma usina fotovoltaica aqui na minha fazenda e ela está na categoria de microgeração, né? Abaixo de 5.000 megawatts, bem abaixo de 5.000 megawatts. É, então, assim, eu penso em viabilizar, de repente, a geração de crédito de carbono, né, para eu poder, de repente, além de vender a energia fotovoltaica gerada, vender os créditos de carbono gerados desse projeto. Mas eu creio que uma usina do tamanho do que eu fiz gera uma quantidade pouco significativa. Então, qual que seria uma quantidade significativa de crédito de carbono gerado para eu ter uma venda relevante, né, para eu ter um lucro relevante? E se eu poderia juntar com outros proprietários, né, de usinas fotovoltaicas aqui na vizinhança, para a gente fazer um projeto só, por exemplo, uma certificação só, e aí de repente fazer uma venda em conjunto, sabe? Entendi. Entendi, sim. Bem, Miguel, sobre esses aspectos, sim, é relativamente pequena, né? Apesar de não ser tão pequena assim, mas para o mercado internacional hoje ela é relativamente pequena. Vou dizer pequena mesmo, né? Mas aí existem algumas saídas, como você bem mencionou, agrupá-las, né? Ter mais empreendimentos semelhantes ao seu, que faz um projeto guarda-chuva, um grouped project. Né? Essa é uma saída, né, no mercado internacional. Mas está abrindo aí o mercado nacional, que eu acredito que vai viabilizar empreendimentos menores. Então, com conhecimento do curso, eu acredito que você vai ser capaz de construir um projeto para o seu projeto somente. E como as certificações, todo o processo aqui no Brasil deve ser mais barato, eu acho que você consegue viabilizar aqui no mercado nacional. Normalmente, para o mercado internacional, te fala aí no mínimo de 10 megawatts de potência instalada, né? Mas eu acho que Uhum. você consegue aqui no mercado nacional em breve desenvolver o seu projeto nesse tamanho. E outra possibilidade seria, sozinho ou em conjunto, trabalhar com crédito de energia renovável, também os IRECs, né? Também é uma outra possibilidade, que é um tipo de processo bem mais simples. Teria que ver quantos geram, né? Claro, a gente fala também um pouco no curso sobre isso, e as dúvidas que surgirem também posso esclarecer. É uma outra possibilidade. Então, eu vislumbrei aqui três possibilidades. No mercado internacional, eu acho que tem um pouco mais de restrição por conta, como eu estava dizendo para a Fernanda, né? Que ainda as auditorias são caras, então você tem que ter um negócio um pouco maior para poder viabilizar o seu projeto. Mas existem essas duas opções, o mercado nacional e os IRECs, que eu acho bem plausível para o seu caso. Os IRECs são outra categoria, é outra É um coisa outro diferente, tipo de ativo ambiental, é um diferente do outro crédito de ativo. carbono, é isso? Isso. Ah, Ele tá. é mais simples. O processo é bem mais simples. Ele funciona na unidade megawatt-hora de energia renovável gerada e não com toneladas de CO2. E é possível gerar os dois, tanto o crédito de carbono quanto o IREC, no mesmo Hoje projeto? tem uma normativa que diz que para a mesma unidade você não pode vender, você não teria dupla contagem. Mas se você quiser num ano gerar IREX, não quiser gerar carbono, daí você pode. Entende? Você pode ter os dois projetos, você não pode vender a mesma unidade gerada em cima, uma da outra. Mas se você, vou parar agora de gerar carbono, porque está um pouco caro, vou gerar só IREX, eu posso fazer isso? Pode sim. Uhum. E qual que é a quantidade mínima que você acha de crédito de carbono, né, para uma venda internacional significativa? Ou mínima, uma venda mínima, né, no mercado internacional? Olha, eu mesmo já participei de uma venda aqui de 160 créditos. Mas Uhum. normalmente a gente fala aí de alguns milhares, né? Eu já vendi 5.000 também, né? Pode ser. Eu não participei de grandes vendas, até porque não é minha atividade principal, mas tem colegas do curso aí, né? Que já venderam 10.000, 50.000 créditos. Eu tive experiência só com pequenos lotes, assim, até para pegar bastante cancha, né? Com o processo. Agora, os colegas do curso que daí se dedicam mais, estão atuando aí, né? Eles vendem em quantias expressivas. Então dá para vender, tem projetos aí que vendem em quantidades no varejo, né? Essas quantidades pequenas.
mas normalmente são alguns milhares de créditos. Uhum. Beleza, muito obrigado. De repente eu volto com mais perguntas aí, mas deixa espaço para o pessoal. Ok, Miguel. Não sei se o João voltou aqui. Ô, João, você está por aí? João Carlos. Ele está com a mão levantada, mas eu não consegui contato com ele. João, você fique aí atento que daqui a pouco eu te chamo novamente, tá? Acho que você deve estar, talvez, numa pausa em algum lugar. Mas enquanto isso, para a gente não parar aqui, eu dou a palavra à Raíssa. Oi, Raíssa. Boa noite, tudo bem? Adilson aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Deu Tá me uma ouvindo? falhadinha na sua voz, mas deu uma falhada. Pode voltar, por favor? Deu para ouvir melhor? Vou parar o vídeo aqui, talvez melhore. Isso, tá bom. Pode falar. Bom, gente, eu até deixei ele no chat, mas a dúvida é: eu sou arquiteta, eu tenho experiência em gestão de projetos complexos, e estou querendo migrar de área. E me interessa muito o assunto. O que é mais uma dúvida, assim, se eu consigo atuar no mercado de carbono, eu preciso ser da área ambiental, é mais se eu consigo, como eu consigo migrar, atuar com a minha formação. Eu tenho MBA, gestão de projetos, análise de negócio, e aí se eu consigo atuar, se eu preciso ter alguma formação específica na área ambiental, essa é a minha dúvida. Não precisa. Não precisa. Você, como arquiteta, eu também tenho dois filhos que são arquitetos, embora eles não trabalhem com carbono, mas eu vejo na formação deles, e tem vários colegas que são arquitetos que fizeram o curso aqui, e eles têm atuações variadas, não é necessário ter uma formação ambiental, ser um engenheiro ambiental, florestal, ou biólogo, etc. Você consegue, com certeza. Até porque tem outros tipos de projetos, com energias, com construções, com... eu mesmo trabalhei numa metodologia aqui com alguns colegas de uma empresa, né, em cooperação com a fundação da universidade que eu atuo, para desenvolver uma metodologia para construções em madeira para o mercado de carbono. Então, eu diria que tem muitas frentes, né, de oportunidade. Tem outros colegas que trabalham com inventários de emissões que são arquitetos também. Eu não vejo problema, não. Ok, muito obrigada. Por nada. O João disse aqui que ele estava longe do telefone. Não sei se ele Agora, voltou, mas... agora Oi, consegui. beleza. E aí, João? Boa noite, doutor. É o seguinte, eu sou proprietário de uma área rural aqui no Rio Grande do Sul, de em torno de 1.200 hectares. E desses 1.200, a gente tem hoje 200 hectares de floresta de pinos, ali em cima dessa região. E eu gostaria de saber se consigo um retorno significativo com uma área desse tamanho, ou seria mais apropriado ter uma área maior que essa. Sim. No caso de pinos e plantações comerciais, tem que tomar uma certa atenção, digamos assim, né? Uhum. Por uma questão fundamental do mercado, um processo metodológico, que é a questão da adicionalidade. Se você já plantou há muito tempo, esse pinos, ele não gera adicionalidade no momento atual, porque aquilo que você já plantou lá atrás é considerado como que algo que já foi feito. Então, normalmente a gente trabalha com projetos que são novos, que começam agora ou começaram muito recentemente. Esse é um ponto, né? Então, eu sempre coloco muito claramente nessas questões que você pode sim gerar projetos de crédito de carbono com florestas comerciais. Inclusive, existem projetos assim, né, da Vale ou da Plantar, são projetos grandes, não são projetos tão pequenos assim. Mas em tese sim é possível, só que tem que se atentar para essa questão. Se já é uma floresta velha, uma plantação antiga, né, ela pode não preencher certos critérios. Mas isso tudo a gente vê no curso, a gente pode analisar, né, dependendo do caso a caso. Não é assim uma resposta, né, líquida e certa. Essas questões técnicas precisam ser analisadas com bastante cautela para não nem descartar e nem dizer, olha, vai dar e vai dar bastante dinheiro. Cada caso é um Sim. caso, não tem uma regra assim É que tão nesse caso a gente já perfeita. comprou essas propriedades com essas florestas, elas são nativas. E aí, então elas não foram plantadas, isso, elas não foi plantada por a gente. Eu tinha entendido que era pinos, você falou pinos, 200 Isso, hectares. isso. Mas são Só que não. nativas?
Isso, ela não foi, pelo menos até onde eu conheço, ela foi crescendo sozinha ali, não foi plantada por ninguém, essa Entendi. floresta. Porque não é uma espécie nativa, né, o pinus, então eu fiquei um pouco com dúvida com relação a isso. Mas eu diria, tem que estudar, tem que avaliar, até porque o mercado brasileiro está se conformando agora, pode ser que, né, hoje não tenha condições de encaixar no mercado internacional, mas o mercado brasileiro está todo aí aberto para várias oportunidades. Então, eu acho que tem que ficar com a mente aberta e verificar as possibilidades. E o nosso objetivo aqui, né, claro, é esclarecer aqui nessa noite, né, o que for possível e também permitir que você se interesse e se capacitar mais para poder atuar nessa área. Sim, aqui tem uma questão que eu estava pensando em aumentar, em fazer o plantio agora de florestas novas, porque aqui a gente faz bastante a extração da resina do pinus para venda, né? Ah, sei, sei, sei. Aham. E existe a possibilidade, por exemplo, de uma floresta nova. Daí vamos dizer aí que a partir dos 6 anos, geralmente, que começa a conseguir fazer a extração da resina, ao mesmo tempo de fazer a comercialização da resina, ter um projeto de crédito de carbono nessa floresta? Sim, para florestas novas é bem mais provável, sabe, João? E não há nenhum Uhum, conflito entre fazer a produção de resina, né, com crédito de carbono. Não há nenhum problema. Inclusive, não há problema de cortar a árvore para fins de produção de madeira. Nenhuma coisa nem outra, digamos, impede a execução do projeto. uhum. Então eu já estava com essa ideia de aumentar, de fazer a plantação de novas florestas agora, justamente pela questão da resina, mas agora com o crédito de carbono, então acho que ainda minha ideia se reforça mais. Eu vou, com certeza, agora eu vou investir então nessa plantação. Ok, João? Certo, Obrigado. obrigado. Temos aí inscrito agora o Johnny. Oi, Johnny, tudo bom? Opa, professor, tudo bem? Boa noite. Boa Agradeço a noite. oportunidade de estar falando aqui. A minha pergunta eu tenho visto algumas plataformas que negociam diretamente o carbono, só que essas plataformas elas podem negociar diretamente com as indústrias, com as empresas, e automaticamente exclui a nossa participação. Como que o senhor vê essa questão hoje, diante da facilidade que a tecnologia tem trazido hoje para o mercado, em virtude a essa nossa conexão com o cliente que a gente deixa de ter a partir desse momento que a tecnologia ela começa a tomar esse campo aí? Sim, a tecnologia ela é aliada, né? Não deve excluir, né, a nossa participação enquanto profissionais. Apesar de ter algumas empresas aí, vamos dizer, 10 grandes empresas que atuam com plataformas, com blockchain, tokenização, e outras formas de compra e venda, né? Foi lançada aí também uma bolsa recentemente aqui no Brasil. Enfim, tem vários, né? Várias plataformas. Isso ocorre, mas conforme a gente vê, inclusive lá no módulo 4 do curso, existem várias formas de trabalhar nesse mercado que não apenas dessa forma. Existem editais, chamadas públicas, existem os mesas de trade, né? Você pode trabalhar de diferentes formas. Eu não exclui de forma alguma, muito pelo contrário. E vai ter tanto espaço para os, né, profissionais individuais ou empresas de consultoria, etc., que eu acho que as plataformas vão ser apenas mais um caso, né? Não é a única forma em absoluto. Então, eu acredito que ainda vai existir muito espaço, até porque sempre, desde sempre, houve, né, atuação de brokers, de traders, de outras formas. Além disso, as plataformas não criam nada, né? Elas só disponibilizam para venda, né? E ganho em cima disso, e às vezes esse ganho também pode significar um acréscimo no preço. Então, eu diria que tem espaço, sim, isso não vai impedir que muitos profissionais exerçam as suas atividades, possam desenvolver projetos, comercializar créditos. Isso não vai ser um problema. E também você pode ter a sua própria plataforma, né? Você pode ter a sua própria empresa que compra e vende crédito, que desenvolve crédito. Já isso tem bastante. Pequenos empreendedores nessa área. Eu acho que isso também vai ser algo bastante frequente aí com o mercado brasileiro. Entendi. Perfeito. Obrigado. Valeu, Johnny. Obrigado. Tenho aqui agora comigo a Paula. Oi, Paula, tudo bom? Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, te ouço bem.
Então, professor, hoje a minha pergunta é relacionada a como eu posso atuar, né? Eu estou me formando agora em engenharia química e engenharia de bioprocessos na UFRJ, e eu estou bem interessada nesse tema de mercado de carbono. E eu tenho, né, a ideia de como começar uma empresa para atuar nessa área. Como começar? A pergunta é essa, né? Como começar? E se a microalga ou macroalga tem espaço nesse mercado? Se você já desenvolveu algum projeto sobre. Sim, Paula, eu diria como começar. Primeiro, conhecer o mercado, depois começar a entender como são elaborados os seus projetos e suas características técnicas, seus ingredientes técnicos. Então, o primeiro módulo trata disso, o segundo módulo trata da elaboração dos projetos. Existem regras, né, que devem ser seguidas. E depois também aprender com os exemplos, com os projetos que já deram certo. Esse é o módulo 3. E depois como vender esses créditos, o que é o módulo 4. Então, a gente vê tudo isso, né, como conteúdo. E você, como uma profissional que vai estar, né, na sua atuação profissional, eu vejo com muitas possibilidades. Eu, inclusive, tive uma ex-aluna aqui da universidade, que agora ela faz o curso comigo, né? E hoje até eu estava conversando com ela, ela até abriu outras portas que ela nem imaginava que ela ia atuar, sabe? Ela veio com uma coisa completamente diferente, porque quando você começa a trabalhar com carbono, começa inevitavelmente a aparecer situações a mais para você. Você amplia teu leque. Se você for ser uma engenheira química, então você vai ficar lá numa indústria, vai fazer só o seu trabalho. Eu tenho, inclusive, parentes que atuam nessa área e resolveram empreender e tiveram excelentes resultados. Então, eu diria que o carbono amplia muito o leque de oportunidades, de ferramentas e formas de atuação profissional. Seja individual, seja como consultor, seja como um profissional de carteira, né, das empresas. Então, as frentes são muito, muito, muito amplas. Como começar? Eu acho que você capacitando, né, e aprendendo com o que já foi feito, com a experiência que já foi adquirida. Né? Essa é a forma assim, que eu acho, para mim, funciona muito bem, né? Aprender com o que já deu certo. Então, essas são as possibilidades. E na tua área, como eu citei, né, tem muitas possibilidades em processos industriais, né, preparação das empresas para descarbonização, desenvolvendo, né, a gestão corporativa de carbono, fazendo inventários de emissões, né, propondo projetos para o mercado. Então, eu acho que tem muitas frentes, né? Os engenheiros, em geral, eles têm, né, muitas oportunidades, muitas possibilidades. E a química, em particular, tem também processos industriais, né? A gente trabalha com fertilizantes, né? Ou com a indústria de alimentos, que tem grandes possibilidades, e vão ser obrigadas a descarbonizar. Porque, como eu disse, acima de 10 mil tem que reportar, e acima de 25 mil tem que reduzir. E aí quem tem que fazer os projetos são vocês, né? Que aprendem aqui conosco, né? Fazer esses projetos. Então, é muita, muita coisa que vem pela frente. Então, você está no momento certo, na hora certa, né? No lugar certo. Então, eu acho que é isso, né? Os profissionais jovens agora que estão, né, entrando nesse mercado. Eu dou aula, né, para os meus alunos da graduação, da pós também, eu sempre incentivo eles a participarem, né? Porque é a hora e a vez de poder participar em algo novo, né? Algo que está aí na nossa frente e com grandes possibilidades. É, com, com o seu curso, eu fico preparada para isso. Ou, Eu ou não tenho a preciso menor fazer dúvida. mais outros cursos. Eu pensei também em fazer alguns cursos da Europa, dos Estados Unidos. Aham. Eu acho que Quais são as assim, referências? aham. Olha, eu te digo, eu continuo estudando todo dia, porque eu gosto. Então, estudar sempre, fazer novos cursos eu faço também, né? Às vezes cursos que não têm muito a ver com o assunto, mas para aprender outras ferramentas. Então, eu diria que é sempre válido fazer outros cursos, mas você não precisa fazer outros cursos para aprender sobre carbono, sobre mercado e projetos de carbono. O curso, por si só, ele já é completo e atende todas as necessidades. Mas sempre surgem assuntos novos, sempre assuntos, né, que podem ser complementados, isso em qualquer área. Então, eu diria, faça o curso e faça outras, né, outras capacitações se você puder, mas priorize aprender aquilo que vai te dar mais retorno, né, que é algo que pode te dar mais resultado. Então, eu acredito que é isso. É, eu vou fechar meu vídeo porque a internet estava oscilando, mas você dá aula de pós-graduação nesse tema? Sim, eu criei Você- disciplinas aqui na minha universidade, né?
E também, só que eu já estou praticamente quase em minha época de me retirar, de me aposentar. Então, eu estou também, né, bem imbuído agora de participar um pouco mais desse contexto de mercado, porque na universidade tem, às vezes, muitos aspectos acadêmicos, né? Muita pesquisa, etc. Então, eu diria que o meu objetivo aqui com esse curso é dar um caráter mais aplicado, mais exerça a profissão, né? Faça, né, do seu conhecimento, transforme o seu conhecimento numa atividade profissional que te remunere, te dê oportunidades assim. Tá certo. Então, só para fechar, eu consigo, com o seu curso, atuar pelo menos em pequenas empresas, em projetos de descarbonização, né? Não tenho a menor dúvida disso. Ok. Muito obrigada, professor. Nada de quê, Paulo? Ok, então sigamos aqui com o Luigi. Oi, Luigi. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Então, tudo bem comigo também. Eu tenho três perguntinhas aqui para fazer rapidinho e tal. A primeira questão seria, tipo, seria possível adiantar alguma das partes do curso, sabe? Porque eu vi que o curso era dividido em partes e elas tinham prazos, sabe? Tipo, seria possível ver essas partes antes do final do curso? Tipo, sabe? Tem uma cronologia, essa cronologia ela é lançada até para não prejudicar você ter um entendimento errado de uma coisa sem ter visto a outra. Então, essa é uma questão mais organizacional, você pode conversar com o suporte. O curso foi previsto e modulado para ele ter uma sequência lógica, para não antecipar coisas, né, que depois você pode ter dúvida na base. Então, eu diria que o ideal mesmo é seguir a sequência que está lá, pelos módulos, né? Mas converse mais com o suporte a respeito disso, para ver se é possível fazer isso. Eu até acho que é um pouco complicado fazer isso, porque, como eu disse, pode, né, trazer para você conhecimentos que podem ser interpretados de um jeito que você não teve a base lá de uma forma mais forte, mais sólida. Até porque a gente tem aulas de suporte, né? E as aulas de suporte são sobre os assuntos em questão, né? Então, é isso. Não, tudo bem. É que eu sou estudante de engenharia ambiental, sabe? E aí esse semestre vai ser difícil, sabe? E eu tenho muita disponibilidade de horário agora e depois reduz bastante, sabe? Por isso eu queria adiantar o curso, tipo, agora, sabe? Se eu pudesse, sabe? Mas o teu agora é quando? O quanto antes, sabe? Porque o quanto antes. Não, mas no máximo um mês e meio você termina o curso, Sim, entendeu? entendi. É isso. E outra pergunta, tipo, para produzir créditos de carbono, teria que ser um bioma nativo para, ou pode ser tipo eucalipto, pinos, essas árvores que são, sabe, no caso de reflorestamento, né? Uhum. Olha, projetos de carbono, segundo a literatura, tem mais de 170 tipos. Tem projetos na agricultura, projetos com animais, projetos com indústrias e projetos florestais. Os projetos florestais podem ser com florestas nativas ou com florestas plantadas. Então, existe a possibilidade também nos dois canais. Tudo bem. E mais uma pergunta, tu acredita que vai ter, tipo, com a regulamentação dos créditos do mercado de carbono pelo governo agora, que vai acontecer ainda esse ano, tu acredita que vai ter um boom nesse comércio ou vai ser, tipo, vai se manter do jeito que tá, sabe? Tipo, Vai haver um boom. A minha expectativa é essa. E isso já aconteceu no passado, por isso que eu tenho convicção, sabe? Hoje o mercado movimenta 2 bilhões de dólares por ano. Na época do protocolo de Kyoto, que era mercado regulado, embora ele era internacional, movimentava-se 200 bilhões de dólares. Então, a escala de 100. Com a regulamentação tanto do mercado nacional quanto do mercado internacional, que está também prestes a acontecer aí, vai haver um boom. Essa é a minha expectativa. tudo bem, era só isso. Muito obrigado pelas respostas aí, me esclareceu bastante, assim, sabe? Foi, tipo, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Sigamos aqui, então, agora com Jussier. Oi, Jussier.
Boa noite, Oi. Oi, José, tudo bem? tudo bem? Oi, Rita, eu tô na aula aqui, Rita. Oi, tá É... escutando? Oi, José, você consegue falar com a gente? Tô tentando. Conseguiu? Entrei aí, não? Tá, nós estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Boa noite. Sou José, sou de Recife. Sou formado em técnico agrícola. E Ah, sempre ok. estou tentando aprender um pouco mais. Muito bom. É, aqui, eu moro na região metropolitana do Recife. Eu tenho uma área, eu moro numa APP, né? E a gente tem uma briga aqui com a prefeitura, que a prefeitura, é, minha área aqui é uma área pequena, é uma área de 24 hectares, dentro da região metropolitana. Aí tem a briga, a especulação imobiliária, né? E a prefeitura hoje decretou aqui que nossa área aqui é um APP, que eu não posso mais construir, não posso mais nada, mas também ele quer que a gente pague os impostos. E eu Uhum. sei que a área é pequena, né, em relação ao que a gente vê de crédito de carbono, e eu queria saber se a gente consegue transformar essa área para poder gerar um crédito, algum tipo desse tipo, e estou querendo aprender mais e fazer o curso, né, para que a gente possa trabalhar com essa área aí. Que vai ser um novo boom, amanhã vai ser essa questão de crédito de carbono. Isso quando eu fiz meu curso de técnico agrícola 20 anos atrás, tinha um professor que falava muito assim, ó, hoje o povo está desmatando, mas amanhã a floresta em pé vai valer mais do que no chão. É isso mesmo, essa é a nossa expectativa, né? Que os proprietários, inclusive os pequenos, sejam incluídos no mercado. Hoje ainda o mercado privilegia os grandes. Você deve ter, né, já estudado e analisado isso. Então, eu acredito que o mercado brasileiro ele vai abrir essa possibilidade de termos projetos mais baratos, mais simples, né, que viabilizem projetos com áreas assim como a sua. Essa é a minha expectativa, né? Então, vamos acreditar, vamos botar fé que áreas assim, que propriedades assim, né, que valham mais, né, como floresta em pé do que, né, destruir a floresta. Ok, só isso mesmo. Muito obrigado, Léo. Por nada, um abraço de você. Agora eu tenho aqui a Jaqueline. Oi, Jaqueline. Desculpa, professor, boa noite, tudo bem? Bem, e É, você? deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou advogada, trabalho num grupo que tem como atividade preponderante o agronegócio. Nós temos um confinamento de grande porte, finalizando um projeto de compostagem e pensando num biodigestor para uma solução mais robusta e agricultura de regeneração também. E temos também energia solar. A gente tem uma usina, né, para alimentar toda essa estrutura, enfim, tem outros negócios. Mas a minha dúvida é a seguinte: quando a gente estruturou a compostagem do confinamento como uma solução para os resíduos que nós gerávamos, nós vimos a história do carbono acontecendo. Os meus superiores, eles são bem reativos com relação a crédito de carbono e eles acham que não verão nessa vida esses créditos acontecendo na empresa. Eu fui procurar uma empresa para nos auxiliar, e aí eu cheguei em algumas empresas que chegaram a fazer orçamentos para nós. Em suma, a minha dúvida é a seguinte: fazendo o curso com você, eu precisaria de uma empresa terceira fora a certificadora? Ou eu teria condições de retirar esse terceiro do negócio? Eu acredito que você consegue fazer você mesma, pelos aprendizados do curso, o seu projeto, tanto de tratamento de dejetos animais, a compostagem, a biodigestão e também projetos de agricultura. Claro, exige estudar, né, as metodologias, a gente exemplifica, mas claro, a gente dá todas as coordenadas para você saber qual metodologia utilizar, como que você prepara um projeto, então tudo isso vai ser visto no curso. Perfeito, obrigada, professor. Por nada, Jaqueline.
Sigo agora aqui com o Claudinei. Oi, Claudinei. Olá, boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, eu tenho três perguntas, três questões. Então, eu sou engenheiro ambiental, sou mestre em engenharia de energia na agricultura. Aqui na minha cidade, né, na minha região, eu trabalho com energia solar, é o meu foco, além da consultoria ambiental. Desde 2015, nós trabalhamos com energia solar. Minha pergunta é: os projetos que nós temos aqui de energia solar já nos últimos 8 anos, eles podem ser contabilizados para o mercado de crédito de carbono? No caso de projetos antigos, não. São projetos normalmente novos, né, que devem ser desenvolvidos, ou nos últimos anos, aí, 3 anos. Mas esses projetos podem contabilizar para I-RECs, que é créditos de energia renovável. Então, para esse fim, sim, podem ser contabilizados. Ah, maravilha, então. Questão de biodigestores. Então, assim, a família da minha esposa, eles são pioneiros na questão mercado de crédito de carbono, até pelo MDL, né? Pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, lá em meados de 2006, 2007, quando iniciou, né, na verdade, aqui na nossa região. Então, é o primeiro biodigestor a gerar energia elétrica na América Latina. Naquele momento, eles receberam, acho que 3 ou 4 parcelas em reais, né, dos créditos de carbono, e foi paralisado o programa. Então, agora, fazendo o curso, né, eu posso entrar com um novo projeto para eles continuarem recebendo os créditos e não apenas pela geração de energia, mas também pela questão do biofertilizante, já que é usado como adubo orgânico. Sim, eu acredito que sim. É verdade, o MDL deu um boom, né? E agora nós estamos vivendo um boom aqui com um novo mercado, né? Vivendo uma nova fase, uma nova oportunidade que está aqui para nós aproveitarmos, né? Então, eu acredito que esses projetos de biodigestão também têm um potencial bastante bom. Ah, maravilha, então. E a terceira e última pergunta, na verdade, eu tenho um sobrinho que é advogado e eu convidei ele para fazer o curso também, porque eu falei que eu vou fazer o curso e convidei ele para fazer. E ele me pediu qual que seria a atuação do advogado, tendo em vista que na cadeira dele, né, universitária, ele não viu nada a respeito de carbono, nada a respeito disso. Então a dúvida dele foi essa, que também surgiu como a minha dúvida também, né? Claro, claro, perfeitamente, Claudinei. Eu, inclusive, criei uma série de aulas extras no curso, porque o pessoal sempre me pergunta, eu sempre estou fazendo aulas novas, né, para atualizar o material e trazer novidades. E uma delas é uma série de aulas sobre atuação profissional, como cada profissional pode atuar, os engenheiros, os corretores de imóveis, e um deles é sobre a atuação do advogado. O advogado pode atuar com vários documentos, vários tipos de contratos, due diligence. Então, o advogado talvez seja um dos profissionais que tem mais possibilidade de atuar em carbono. Então, diga para o Legal, seu legal. colega que ele não vai perder a oportunidade de ouro aí para fazer para ter um conhecimento que ele não teve na universidade. E eu sei que não tem. Volte e meia, os colegas me procuram aqui, pessoas. Ah, não tem um mestrado sobre isso. Ah, não tem alguma formação, uma graduação sobre isso. Não tem, né? Então, é por isso que a gente está realmente valorizando esse conhecimento aplicado ao mercado para essa oportunidade muito boa. E os advogados têm um espaço tremendo. Maravilha. E uma pergunta extra que me chegou agora. Engenheiro eletricista pode entrar? Pode fazer parte do time? Teria alguma uma Claro, condição? claro, até porque muitas das energias, né, são não só elétricas, mas muitas delas são para utilização para fins elétricos. Com certeza, é uma das profissões mais afins. Ah, perfeito. Maravilha, então. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Segunda-feira iniciaremos o processo, então. Tá bom, grande abraço. Valeu. Valeu. Tenho aqui agora outros colegas que se inscreveram também. Eu tenho aqui o Johnny, a Marissa, eu já vou voltar a falar com eles, o Miguel, mas eu vou dar oportunidade para quem não falou ainda, para colocá-los também em sintonia com o nosso grupo, com o Willy. Já dou oportunidade para vocês que se inscreveram também na segunda rodada, tá? Oi, Willy, tudo bem contigo? Oi, Willy, tá conseguindo? Opa, agora sim. Sì, Tudo io, bom? sì, come sta, professore? Soy del Perú.
Não consegui te entender, saiu falhado. No, soy del Perú, Perú. Ah, sim. Olá, como ¿Me estás? escucha? Sim, te escucho. Sim, Bueno, yo hablo español. não há problema. Eu ministro classes Ya. em espanhol também No, na Argentina. qué bien, me da gusto. Muchas gracias. Primero felicitarlo, después indicarle, acá nosotros estamos tratando de hacer un proyecto de conservación de 250.000 hectáreas de bosques en la Amazonía. Y Perfeito. queríamos saber dos cosas. Si, ¿cuál era la mejor forma de buscar, digamos, los, los costos de los créditos de carbono? Y segundo, si hay empresas brasileras interesadas también en comprar créditos de carbono, en este caso del Perú, ¿no? Sim. ¿Cuál sería el mecanismo para contactarnos con empresas brasileras? Sim. Eu conosco muitas empresas que atuam acá, que podem participar com financiação, podem ingressar com os recursos financeiros para fazer o projeto. Então, creio que se é um prédio na propriedade florestal grande que tem lá os documentos legalizados e também devem ter seus dueños corretos, proprietários legalmente estabelecidos, creio que há interesse de los inversores e também das empresas que estruturam, empresas brasileiras que estruturam projetos em Peru. Assim que creio que é completamente, totalmente possível. É possível também fazer projetos em outros países, não somente acá. E é possível fazer os projetos sem inversão, porque os inversores podem pagar todos os custos que ocorrem em los primeiros anos de projetos RED, que são altos, mas são muito rentáveis também. Sí, ya, Carlos. Entonces, eh, ¿tú tienes algún contacto para hacer contacto? Sim, sim. Por favor, ingressa né, em primeira instância, nosso objetivo é que todos os interessados hagam o curso e luego hacemos contactos para ajudá-los a desenvolver projetos também. Eu digo sempre, se há um bom projeto, eu busco as empresas que van a hacer la inversión en su proyecto. ¿Okay? Ya no, lo que pasa es que ya nosotros estamos prácticamente con el proyecto encima, ya estamos con el proyecto. Ya Perfecto, tenemos excelente. prácticamente los 250.000 hectáreas, entonces estamos ya en la parte de ejecución, digamos, ¿no? De la Eso, parte muy de, bien. no de los estudios, todavía no hemos hecho línea base, todavía, pero Es ya una tenemos todo, parte crítica del proceso. claro, es una parte crítica del proceso, efectivamente. Entonces, pero nosotros estamos trabajando con todas las comunidades y ya tenemos prácticamente todos los poderes ordenados. Hemos verificado los registros de propiedad de la tierra, todo está en orden y hay una licencia social tremenda, hay mucha expectativa. Excelente. Bueno, Gracias, Carlos. espero que su proyecto pueda ser lleno de éxitos y para obtener más conocimiento y poder hacer un proyecto con tales características, creo que es muy importante hacer el curso también, poder conocer otros ejemplos de éxito que existen, que hay acá en Brasil y en otros países también. Ya, Carlos, muchas gracias. De nada, por nada. Sigamos com um outro colega aqui, depois eu já volto aqui, com os demais que também já se inscreveram previamente. O Gustavo. Olá, Gustavo. Boa noite. Boa noite. Eu moro aqui
Eu moro em Osasco, São Paulo, e estou acompanhando o canal do YouTube, né? Fiz a inscrição do curso do canal Perfeito. e estou tirando aqui, vendo as dúvidas aqui, a partir de segunda-feira, para ver se a gente ingressa no curso aí. Positivo. Não, muito bom. É bom que vários de vocês que têm dúvidas aproveitam as perguntas dos colegas e tiram já suas dúvidas, né, que gostariam de perguntar. Mas está bem, eu te agradeço pela participação. Gustavo, o que você precisar também, né, o suporte que vai te esclarecer com relação às dúvidas que você tenha no curso. E estamos aqui à disposição. Claro, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos na sequência aqui para a Adassa. Oi, Adassa, tudo bem? O seu nome é esse mesmo, né? Creio eu. Você tá por aí? Estou vendo ela com a mão Boa noite. levantada. Isso, oi. É, desculpa, professor, porque na verdade a minha filha pegou meu celular para fazer algumas aulas e botou o nome dela aqui. Meu nome é Rogério. Oi, Rogério, tranquilo. É, eu moro aqui em Manaus, no meio da floresta amazônica, né? Como as pessoas costumam pensar. Eu tenho E, muitos amigos e conheço bem Manaus. é, e aqui existe muitas áreas aqui com grande possibilidade do crédito de carbono. Aí eu vi uma grande oportunidade quando eu vi falar sobre o assunto, né? A minha Perfeito. pergunta seria: qual a menor área para poder atuar com o projeto de crédito de carbono? Sua pergunta ela é muito importante, né? A gente vê isso com detalhes no curso, mas assim, em linhas gerais, para projetos de desmatamento evitado, a gente costuma dizer que 10 mil hectares é uma área razoável. Mas você pode ter áreas menores e juntar as áreas para fazer um projeto agrupado. Então, áreas de 2 mil, 1.000, 1.500 também podem ser contempladas. A gente fala sobre isso no curso de projetos agrupados, inclusive eu participei de um projeto agrupado. Quanto maior a área, veja a área grande lá do nosso colega do Peru, né? É, é uma área excelente, mas não precisa ter tudo isso. É uma área excepcional de grande. Você pode ter áreas menores, então é possível fazer projetos com áreas menores. Mas assim, um limiar, mais ou menos 10 mil, talvez 20 mil, depende um pouco da região. Não dá para sempre se fiar apenas na quantidade de hectares, tem que analisar outros fatores. É porque eu estou tomando como exemplo uma área que eu tenho num município aqui próximo, não sei se você já conhece aqui, Presidente Figueiredo. Sim, ao norte um pouco, mais no nordeste, né? Conheço, sim, ali É, tem umas áreas. Tem bastante, inclusive, eu não sei se é o que que é cana que tem ali em Presidente Figueiredo, que tem umas áreas bem grandes assim de culturas, mas eu sim, conheço Presidente Figueiredo de tem uma passagem. empresa, isso, tem uma empresa lá que ela tem uma área muito grande lá de cana, plantação de cana. Uhum, E a área que a gente tem ali é bem ali próximo, bem ao lado, né? Tem algumas perfeito. comunidades, e as comunidades ali, o pessoal tem muita necessidade de investimento. E Uhum, quando eu ouvi falar aqui sobre as aulas do crédito, me veio logo no pensamento essa área lá, porque seria uma forma de movimentar ali a comunidade, as pessoas que precisam ali fazer investimento naquela área, né? E como uhum. eu atuo muito na área comercial, eu vi assim uma grande oportunidade. E então é por isso que eu estou vendo aqui as aulas e tentando assimilar melhor o assunto. Sim, é importante vocês participarem. Inclusive, eu tenho um recado aqui do pessoal, exatamente sobre isso, do meu suporte, que vocês podem assistir essas aulas, né, da Semana do Crédito Carbono, que aconteceu aí recentemente, até domingo. Elas estão gravadas, para quem não perdeu uma aula ou perdeu todas, não assistiu, essas aulas que aconteceram em três noites, vocês podem assisti-las novamente ou assisti-las pela primeira vez, porque elas estão gravadas, tá? E vai ser enviado aí o link também de inscrição do curso, né? E a partir de segunda-feira abre as inscrições, né, do curso. Então, são alguns recados que eu queria deixar para vocês. E também respondendo concretamente a pergunta do Rogério, né? Eu diria que essas áreas que você cita, eu acho que tem um potencial excelente, né? É, Nessa região aí, você tem uma propriedade, você tem um potencial muito bom, né? Que às vezes, né, fica difícil você viabilizar de uma forma que não seja essa,
Então, eu diria que essa oportunidade do carbono uma grande abertura de utilizar áreas para conservação, para proteção e também ganhar, né, recursos financeiros para manter, fazer a manutenção da área. Aquela área ali tem muita área ali ainda com mata nativa, né? Tem, eu estou Então, vendo aqui a imagem agora, ali passa Balbino, eu já passei por ali. exato, passando Balbina, Bacana que logo você depois fala vem ali na Presidente região de. Figueiredo, É isso, Presidente Figueiredo, tem ali a região de Rivas, por ali, né? É, mais tá na bom. frente ali no quilômetro 120 ali, depois de Presidente Figueiredo vai até o 150 e pouco, tudo ali é área de comunidades ali, entendeu? Entendi. Tá Outra joia. pergunta, é, com relação ao projeto de energia solar, Sim. tem aqui algumas empresas que estão fazendo investimento em fazendas de energia. Inclusive, tem uma empresa na qual eu tenho um contato direto lá, e eles têm aí no processo de documentação 5 usinas de energia, entendeu? Uhum. E também seria a mesma pergunta: qual a menor quantidade, menor produção que uma fábrica de energia dessa precisa ter para poder fazer um projeto de crédito de carbono? Só um pouquinho, caiu um pouco, caiu o professor aqui, já vou retornar, só um minutinho, tá? Oi, deu uma travada aqui no meu Zoom. Voltamos aqui. Me ouvem, né? Então, eu respondi a pergunta acho que é do Rogério, né? É Sim, que eu tô. essa região aí tem um potencial muito bom, né? E também a energia solar, eu acho que é uma das grandes possibilidades. As empresas todas vão ter que fazer inventários de emissões, as maiores emissoras, vão ter que reduzir, e uma das possibilidades grandes de reduzir suas emissões é usar energia renovável, chamado escopo 2, né? Das suas emissões. Então, é um mercado crescente, né? Então, nesse curso, eu vou ter essa oportunidade de fazer todo esse processo para essas empresas, correto? E outra perguntinha: caso tenha necessidade, o senhor faz projetos e né, poderia entrar também nessa, junto comigo, para a gente poder traçar algum projeto, fazer alguma coisa, poderia. Rogério, é o seguinte, hoje eu sou uma pessoa que me concentro mais na capacitação, né? É o meu forte. Mas eu tenho muitos parceiros, muitos colegas, e inclusive ex-alunos aí que estão muito atuantes nesse segmento. Então, se eu não puder, né, participar de alguma maneira, eu indico profissionais muito capacitados que podem te ajudar de A a Z em qualquer atividade relacionada ao projeto. Tá certo, então, obrigado. Por nada. Temos aqui agora outros colegas inscritos. Eu já volto para o Johnny e também para o Miguel, né, que se inscreveram pela segunda vez, mas eu vou tentar aqui ao mais possível dar oportunidade para todos participarem, né? Também se inscreveram um pouquinho tardiamente na sequência. Um deles aqui é o colega que está com o nome Grupo Urca. Tudo bom? Quem fala do outro lado? Boa noite, professor. Está me ouvindo? Te ouço. Perfeito. Professor, primeiro gostaria de parabenizá-lo aí pela iniciativa e todas as seus posts aí no YouTube, sempre muito interessantes. Vou me inscrever para o seu curso agora, né? E a pergunta é a seguinte, professor, até na verdade eu tentei um contato com o senhor aí
pela rede social, mas depois a gente gostaria também de ter uma facilidade maior de falar com o senhor. Mas é o seguinte, a pergunta é o seguinte, nós temos aqui no Rio de Janeiro, pelo nosso grupo, nós vamos iniciar a implantação de alguns projetos de triagem mecanizada, tá? Unidades de triagem mecanizadas em aterros. Nessas unidades, nós vamos ter uma enorme quantidade de material reciclado, e nós temos, e eu particularmente estou cuidando da questão dos créditos, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: nós pretendemos ter todos os créditos possíveis, ou seja, crédito de carbono, crédito de plástico, que é uma coisa nova, relativamente nova, né? Então a pergunta é a seguinte: qual seria o passo a passo para a gente obter esse registro e passar a ter a possibilidade desses créditos todos? Eu sei que eu vi numa matéria do senhor que os créditos de plástico eles estão até mais com valor agregado maior até mesmo do que o do carbono. Então, resumindo, a pergunta é qual seria o passo a passo para eu obter isso? Embora eu vá fazer o seu curso, eu pretendo estar apto a também desenvolver esses processos ou projetos como um todo no final do curso. Mas antes disso, eu já queria iniciar esse trabalho com a nossa empresa aqui. Perfeito. Como é que é o seu nome? Fábio Campos. Oi, Fábio. Então é o seguinte, eu aconselho sempre, né, a seguir um passo a passo bem simples. Primeiro, identifique se o seu projeto reduz ou remove gás de efeito estufa. Sim, siga para o próximo passo. Passo subsequente, faça uma análise de viabilidade técnica e econômica. Existe metodologia, sim ou não? Se existe, perfeito. Se não existe, vai ter que desenvolver uma metodologia. Mas para a maior parte dos projetos hoje já foram desenvolvidas metodologias. E também análise econômica. Quais serão as prováveis receitas e os prováveis investimentos e despesas correntes. Na análise técnica, é muito importante analisar, né, se o projeto gera quantidade, tem escala, né, se o projeto tem adicionalidade, é um outro ponto bem importante, né? Se o projeto se mostrou viável economicamente, siga para elaborar o PD ou PDD, dependendo do tipo de mercado, que é o projeto per si propriamente dito, que tem todos os componentes. Esse projeto vai ser, então, registrado um padrão de mercado, padrão hoje voluntário, mas aí os projetos vão ser também abertos para o mercado brasileiro e mercado internacional regulado, né, como tinha na época do MDL. O projeto é registrado, ele vai passar por um processo de auditoria de terceira parte, que é o processo de validação e verificação, depois os créditos vão ser emitidos mediante monitoramento. Toda vez que gera créditos, emite esses créditos em favor do detentor do projeto, e ele fica livre para vender para quem ele quiser. Então, o passo a passo essencialmente é esse, mas tem muitos pontos assim que precisam ser, né, aprofundados, mas em linhas gerais é isso. O primeiro passo que eu diria é fazer um estudo de viabilidade. Mas antes, até um pouquinho, passo zero, digamos, seria ver se o seu projeto tem redução, né, provável e ele tem uma escala mínima para começar. Depois fazer um PIN, um Project Idea Note, que é o estudo de viabilidade, que a gente fala também bastante no curso. Perfeito. Professor, só completando, nós já temos tudo isso bastante adiantado. Bom. E eu gostaria que talvez o senhor não possa nos prestar essa consultoria, mas se eu puder indicar alguém no Rio de Janeiro, de sua confiança, ou não precisa ser Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos sede em São Paulo também, enfim, que a gente possa ter essa orientação e iniciar esse processo aí o mais rapidamente possível. Tenho sim, sabe? Desculpe, a nossa escala vai ser bastante grande, professor. A gente vai ter aí muitas toneladas de reciclados aí. Muito bom. Crédito de plástico é um grande negócio, algo novo, outro ativo ambiental que nós temos que fomentar aqui no Brasil, né, para o mercado internacional. Então, eu diria, eu tenho, sim, bons parceiros, em alguns deles eu já participei de 5 projetos de crédito plástico, né, tenho participado aqui no Brasil e fora do Brasil, ele é bastante novo, esse mercado, e eu diria, se eu não puder participar, às vezes até pode ser, dependendo do projeto, eu não vou dizer que não, às vezes pode ser que eu né, em um momento eu posso, né, contribuir com a minha experiência. Assim, no dia a dia, na elaboração do projeto, na formulação do projeto, toma bastante energia, bastante tempo, então é bom que tenha uma equipe própria, ou então alguém dedicado, com dedicação plena ao projeto, e nesse caso nós temos aqui, sim, bons canais para isso.
Perfeito. E o contato com o senhor eu faço pelo O próprio. suporte. Pelo Tá. suporte do curso. Eles que dão todo, eles que cuidam de todas as interlocuções. Muito obrigado, professor, e parabéns mais uma vez. Obrigado, um grande abraço. Tenho aqui agora inscrita a Silmara. Oi, Silmara, tudo bom? Oi, Sanqueta, boa noite. Oi, Silmara, tranquilo? Sanqueta, eu tenho uma propriedade rural de família no Mato Grosso do Sul e ela é nativa Cerrado. Cerrado. Só que eu tenho uma empresa de energia solar e eu estou em dúvida se vale a pena investir na vegetação nativa em pé. São 300 alqueires, 600 hectares. Ou se valeria a pena fazer as duas coisas, manter uma parte da fazenda em pé e a outra parte investir em energia solar. É uma análise que precisa ser feita, né? Eu diria que tem que colocar as duas do PIN, fazer, eu estava acabando de falar sobre isso, fazer um estudo para ver quantos créditos gera um, quantos créditos gera o outro, e ver qual que é a receita provável, né? Assim, de antemão, é muito difícil de dizer, só realmente fazendo uma análise, né? Mas as duas coisas são boas, talvez dê para fazer as duas, né? Eu diria Sim. que há a possibilidade de fazer as duas, mas tem que ver qual que é a potência instalada, qual que é a energia firme gerada, que tipo de vegetação, porque o cerrado também tem vários tipos, né? Então precisa estudar um pouco mais. Eu sugiro fazer o PIN, o Project Idea Note, e ver qual que é o fluxo de caixa, a receita e as despesas dos dois, né? Para ver se eles são conciliáveis, se é possível fazer os dois, ou um ou outro é melhor. Tá. A última vez que eu mantive contato com uma empresa que teve interesse em fazer o arrendamento dessa vegetação, eles me pediram um contrato de 30 anos por um valor X anual. Não houve consenso entre os familiares, né? Porque ficou muito extenso o tempo do contrato. Eu sei que hoje existe no Rio de Janeiro a Bolsa Verde, onde as pessoas já têm uma forma regulatória de negociar o crédito de carbono. E essa propriedade de 600 hectares, ela é uma propriedade pequena, média, razoável? Ela é pequena, ainda é considerada pequena. Os Então, ela padrões atuais, mas isso pode mudar com a abertura do mercado brasileiro. e aí eu me juntaria, então, como se fosse o mercado livre do crédito de carbono, voluntário. Você pode entrar no mercado regulado também, assim que ele estiver aberto, porque o mercado regulado brasileiro ainda não funciona 100%. Ele deve, daqui a alguns meses, começar a operar. Mas hoje o mercado mais proeminente, né, mais disponível, é o voluntário. Voluntário. Ok, Sanqueta, muito obrigada. Ok, Silmara? Por nada. Vamos adiante, então, com outros colegas. Tem o Marcelo Brito. Oi, Marcelo, tudo bom? Olá, professor, boa noite. Eu falo aqui de Manaus, assim como o colega Rogério, Outro e sou Manauara. professor e sou do Manauara. Tá densa, né, a participação Manauara. Então, professor, na verdade eu sou professor também, né, na verdade, eu passei 16 anos na universidade, cheguei ao cargo de professor associado, mas resolvi voltar para a educação básica, que é uma paixão desde quando eu iniciei na área de educação há 22, 23 anos atrás, e retornei agora recente. E o seu primeiro curso foi muito importante porque me serviu para a gente poder trabalhar transposição didática, né, em sala de aula. E a minha pergunta é nesse sentido. Esse curso mais prolongado, né, esse curso mais sistemático que o senhor está oferecendo, ele seria usar um canhão para matar uma mosca, né? Porque eu pretendo continuar adquirindo conhecimento nesta área, mas para poder ter know-how, né, para levar para a garotada. Então, eu não sei se seria demais, já que
eu vejo muitos aqui falando, né, e o senhor mesmo sempre se referindo à questão do mercado, à questão do ganhar dinheiro, né, de se profissionalizar nessa área do mercado de carbono. E, então, se caberia para esta outra finalidade, né, de ter conhecimento para poder passar para os alunos. Essa é uma questão também, como eu sou também professor, né? É, a gente aprende fazendo, né? E ensina aquilo que faz, né? Aquilo que sabe fazer. Então, eu diria que, né? Eu já tive aqui vários alunos professores de vários âmbitos, ensino fundamental, médio e também muitos da carreira universitária. E tenho certeza absoluta. Uma delas, inclusive, uma colega lá da Universidade Federal do Tocantins, ela disse: agora eu me sinto apto a ministrar aulas sobre o assunto, e inclusive a proferir palestras. Estou sendo convidada e agora eu vou aceitar. Antes eu não tinha essa coragem, ela disse, né? Foi bem recente aí, uns dias atrás. Então, eu diria para o professor, né, entender e mostrar para os alunos quanta coisa pode ser feita, né? Não necessariamente só para ganhar dinheiro, para fazer grandes projetos. É sempre muito útil, muito importante. Eu acho que todo mundo deveria passar por inclusive os professores, né, de uma forma geral, passar por uma sabatina sobre mudanças climáticas, descarbonização, inventários de emissões, projetos né, de gases de efeito estufa, projetos de crédito de carbono. Acho que é super útil para toda a sociedade, desde a criança até o mais experiente. Teve até um colega que tem 70 e poucos anos, né? Seu Luizinho, lá do Nordeste. Ele foi também um profissional aí, né, que me marcou muito, que mostrou que pessoa com qualquer idade, qualquer formação profissional, pode, né, atuar. Então, eu diria que como professor, né, aprender, né, e levar essa mensagem, né, é super útil, é muito importante. Obrigado, mestre. Eu só complementaria dizendo que existe um movimento muito grande, mas na área econômica, né, em relação a todas essas questões relacionadas à sustentabilidade. E eu, como professor, um professor que fez uma rota bem radical, né, que é sair de uma carreira universitária e voltar para a educação básica, eu cito que na área de educação existe uma carência muito grande, até mesmo porque as questões econômicas elas atraem muito, né? E como o senhor bem falou, a sociedade ela poderia participar mais, né? Aproveitarmos esse momento, aproveitarmos os exemplos dos erros que cometemos no passado, porque, por exemplo, nosso país é um país que é carente de uma cultura científica, né? Justamente porque a gente meio que ficou nessas nossas bolhas nas universidades e essa sustentabilidade, como é algo muito, muito atual, muito é, instigante no momento, eu acredito que a gente poderia corrigir isso e tratar a educação da sociedade como um todo, não somente dos interessados, né, daqueles que estão querendo ganhar com isso. Muito Claro, obrigado, mestre. com certeza, comum plenamente, né? O conhecimento, por si só, ele já é muito valioso, né? Não só conhecimento, mas uma formação educacional mais ampla. Por exemplo, né, para nós sermos bons cidadãos, né, a educação, ela tem uma forte conexão com a cidadania, né? Então, a gente fala muito sobre o meio ambiente, sobre vários assuntos, e a gente pratica pouco, né? Eu faço o inventário de emissões aqui da minha casa, eu procuro reduzir as minhas emissões, eu uso etanol em vez de combustíveis fósseis, né? Eu uso a energia e a água mais racionalmente, meus resíduos procuro diminuí-los. Então, isso é importante ensinar para os nossos alunos, desde a educação básica até a profissionalizante. Então, a gente entender esse contexto das mudanças climáticas, dos projetos de carbono, que tem essa pegada econômica, esse viés, né, financeiro ou de valorização da profissão enquanto resultado, né, econômico, também tem como pano de fundo a questão climática e a questão da cidadania. Então, isso é muito importante, com certeza. Ok, Mestre, obrigado pela sua desculpa. contribuição. Não, é Bom, só porque o senhor falou de um tema importante, que é a questão do etanol. É certo. interessante que uma dos artigos que eu trabalhei com os meus alunos
foi justamente o etanol aqui no Brasil. O carro movido a etanol no Brasil, ele emite menos CO2 do que um carro elétrico rodando na Europa, né? Então, isso foi muito emblemático para essa aula. Sim, é Só essa verdade. contribuição a Fala mais. disso, né? Tá bom, obrigado, Marcelo. Agora temos aqui a participação do Beto. Oi, Beto Gouveia, tudo bem contigo? Tá por aí? Não tive retorno do Beto. Vou passar aqui ao Johnny, que também tem mais uma pergunta aqui para nós. Oi, Johnny. Joia, professor, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu estava dando uma olhada na plataforma da Carbonext e ali eu pude verificar que o certificado que eles emitem pela Verra, né? A Verra emite o certificado através da Carbonet, né? Carbonext. E eu pude perceber que ali eles colocaram uma mensalidade. Mas esse certificado não é válido por um período de um ano, alguma coisa assim, ou ele é válido mensalmente? Como que funciona esse certificado? Uma vez certificado por um período, ou mensalmente? Porque a Carbonet, ela cobra mensalidade, né? Então, conseguiu o certificado, não vou pagar mais. Aí eu fiquei meio assim em dúvida com essa questão, porque eu vi que o senhor deu uma aula falando sobre as plataformas, né? E fui investigar um pouco mais sobre a Carbonet. Ela é uma grande player no mercado e ela faz um plano para pessoa física, um plano para pessoa jurídica. Digamos que você ou eu queiramos, né, compensar as nossas emissões. A gente vai lá e faz um plano, vai pagando mensalmente, mas no final do ano é um ano que computa, porque o crédito de carbono é só gerado anualmente, não mensalmente. Então, depois de um ano, você só fracionou o seu crédito. Digamos que você comprou um crédito, ou que seja 12 créditos para ficar mais fácil. Você comprou um em cada mês, você foi pagando mês a mês, mas lá no fim do ano você recebe os 12 créditos, é isso, sabe? Na verdade, não tem emissão mensal de crédito de carbono ainda. Hoje se emite crédito de carbono anualmente. Entendi. Então, o certificado seria um certificado anual. 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 Entendi. Perfeito. Só isso. Obrigado, professor. Por nada. Valeu. Tenho aqui agora o Igor. Oi, Igor, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Ouço sim. Professor, eu sou aqui da região de São José do Rio Preto. Tá bem baixinho, não estou conseguindo te ouvir. Não te ouço. Tá bem baixinho. Tá me escutando melhor agora? Agora sim. Hã? Então, eu sou aqui da região de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, e eu sou produtor rural no setor de reveicultura, né? Produção de borracha natural. Eu queria entender melhor como esse segmento aí pode entrar no crédito de carbono. Área de plantada, como qualquer agrofloresta, né? Mas também pela produção da borracha natural. Eu queria entender melhor isso, porque Tá mudo, eu não consegui entender. Ele tá mutado, né? O Igor. e com isso eu comecei a procurar, né? Procurei até o Sebrae para ir atrás de crédito de carbono e eles não souberam me orientar. E aí eu senti a necessidade, talvez, de tocar o próprio projeto, né? E aí eu encontrei as suas aulas ali essa semana e eu queria entender melhor como é que eu posso trabalhar nessa área. Sim, os projetos de avicultura se encaixam na modalidade reflorestamento. Existe um escopo próprio para projetos de crédito de carbono de reflorestamento. E no caso da borracha, né, você pode demonstrar que você não está usando borracha de origem do petróleo, né, está usando borracha natural e que o seu projeto, né, reduz a emissão pelo não uso de combustíveis fósseis. Então, existem essas duas possibilidades, duas coisas distintas. O reflorestamento é chamado de remoção e a substituição da borracha sintética pela borracha natural se chama
redução, ou seja, você evita usar um combustível fóssil. Então, as duas coisas são possíveis, claro, potencialmente possíveis, né? Essa é a primeira análise que ser feita. Agora tem que analisar se tem escala, se tem adicionalidade, alguns outros itens que a gente vê detalhadamente no curso, né? A gente vai adentrar nesses pontos aí no decorrer das aulas. Não, obrigado, professor. Por nada, Eu Igor. acredito que eu vou entrar no curso para entrar nessa área e ver como é que eu posso atuar. Perfeito. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Sigamos agora aqui com o Miguel. Oi, Miguel. Olá, tudo bem, Carlos, novamente? Claro, tudo bem, pode Joia. perguntar, fazer suas considerações. Aqui na minha região tem bastante cultura, né, de plantio de soja, milho, né? E uma dúvida é se o plantio tradicional de soja, milho, sorgo, tem potencial para um projeto de redução de gases de efeito estufa, né, de geração de crédito de carbono. Sim. Essa é uma pergunta também bem importante, que eu acho que clarifica para muitos interessados em geração de créditos de carbono no agro, né? Como eu estava falando para o colega lá do grupo Urca, né, todo projeto começa com uma análise inicial. Esse projeto reduz ou remove gases de efeito estufa? Sim, siga para frente. Se não, né, pense em um outro potencial projeto. Ok. Então, na agricultura, assim como qualquer outro empreendimento, qualquer outro tipo de negócio, qualquer outro setor, é preciso analisar isso. Esse é o primeiro passo. Se a atividade é corriqueira, já é praticada a agricultura convencional, né? Aliás, precisa se definir o que é uma agricultura convencional. Ela por si só não gera crédito de carbono, mas qualquer outra atividade que eu possa usar, desde que eu demonstre, por exemplo, eu posso usar coberturas verdes, né? É muito comum aqui no Paraná, por exemplo, se usa, por exemplo, biofertilizantes ou insumos, de uma forma geral, né? Você pode demonstrar que você usa, né, menor dosagem de fertilizantes nitrogenados e assim por diante. Então, existe um espaço, sim, para a agricultura e existem projetos, não são muitos ainda, mas eu acredito que vão ter serão os próximos projetos a ter maior desenvoltura aqui no Brasil, os projetos do agro, né? Então, nós temos que se fazer sempre aquela análise. Qual que é a linha de base? A condição na ausência do projeto é a agricultura convencional. Eu vou fazer algo um pouco diferente, algo melhor, algo que evita a emissão. Aí sim eu vou gerar crédito de carbono. Tá, então assim, entendo que em uma área de plantio que já se vem plantando há 2, 3 anos, se não mudar nenhuma técnica de plantio ou de fertilização ou de defensivo, não tem potencial para geração de crédito. Não, em geral não. Aí é preciso, porque você está fazendo mais do mesmo, né? Você tem que fazer algo diferente, o conceito de adicionalidade. Isso é bem importante. Todo projeto de crédito de carbono tem que ser adicional. Pelo menos essa é a regra até agora do mercado. Pode haver alguma mudança? Não sei. Eu acho bem provável que um projeto que faz a mesma coisa sempre é a mesma coisa que eu estava explicando para o colega dos plantios florestais. Se ele planta pino sempre, sempre planta, faz a mesma coisa, planta e corta, ele não está gerando adicionalidade, né? Então é importante também ter isso em mente. Mas sempre há espaços, né, para melhorar a agricultura. E eu acredito que se ele não faz, se o produtor hoje não faz modificação do que ele costuma fazer, logo na frente ele vai ter que fazer, né? Ele vai se encaixar nisso. Então, os agricultores todos estão movendo-se para a agricultura regenerativa. Eu percebo isso aqui no Brasil. Então, eu acho que é um potencial imenso aí para a agricultura. Legal. E assim, uma curiosidade eu sei que com certeza existem técnicas diferentes, como você mesmo citou, né? Onde de repente eu encontraria ou conseguiria contatos, você, né? De repente, eu entendo que eu precisaria fazer o curso e tal, mas dentro do curso eu conseguiria de repente contato com pessoas que me indicariam novas técnicas, poderia me ajudar a fazer uma análise de novas técnicas a serem aplicadas nas culturas aqui da região para que de repente pudesse viabilizar um projeto? Claro, claro. Inclusive, existe um professor da turma 2, eu acho, que ele é especialista nisso. Ele é agrônomo, né? Ele aprendeu muitas coisas, né, aqui no curso. E hoje ele tem uma startup, ele desenvolve várias soluções nesse sentido. Você está em qual região mesmo? Região do Alto Paranaíba, de Minas Gerais.
Ah, tá. Eu acho que valeria a pena depois você bater um papo com ele. Posso te recomendar também se trocar umas figuras com ele, porque ele tem muita informação, muito conhecimento sobre o assunto, e inclusive ferramentas muito úteis para isso. Legal. E você citou a possibilidade de conseguir, por exemplo, investidores para financiar os investimentos necessários para montar, elaborar e criar um projeto, né? Eu queria entender, assim, qual o nível de participação tradicional desses investidores que você citou, por exemplo, na venda, né? Vamos supor, quantos por cento da receita que geralmente eles ficam se eles fizerem 100% do investimento no projeto? Alguma coisa assim. Você consegue me explicar um pouco melhor? Depende da tipologia do projeto, mas em geral de 30% a 50%. Uhum. Vamos pensar, se até na sua aula lá, você citou, acho que, exemplo de uma usina fotovoltaica de 16 megawatts, acho que demandaria um investimento inicial de R$ 600 mil e um investimento anual de R$ 150 mil para manutenção, não sei se do projeto, da certificação, não sei como que funciona. Então, por exemplo, num projeto desse, se um investidor entra com esse investimento, esses 600 mil, né, da primeiro investimento e os 150 mil anuais para renovação do certificado. Eles cobram em torno de 30% a 50% do retorno da receita das vendas, é isso? Pode ser que num projeto como esse, mais solar, etc., esse percentual caia significativamente. Projetos florestais que são bem mais complexos, muito mais onerosos, esse percentual vai crescendo. Então, assim, na média entre 30 e 50, mas pode ser um pouco menos, eventualmente. Mais que 50% é muito incomum e menos que 30 é um pouco mais incomum também, mas é possível para projetos mais em conta, mais baratos e que têm menos investimentos. Uhum. Tá, e você tem contato com esses investidores? Você conseguiria me colocar em contato com esses investidores para projetos fotovoltaicos, por exemplo? Sim, sim. Legal. Beleza, é isso. Muito obrigado pela participação novamente. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, é Geraldo Araújo, aqui do estado do Ceará. Oi, Geraldo, pode falar. Me parece que o seu microfone está mutado, está no silencioso. Se puder ativar o seu microfone. Pronto. Sim, pois não. Está mutado novamente, tá no vermelhinho aqui, no microfoninho, né? Sem voz. Oi, Geraldo, é contigo. Deixa eu ver. Não Aqui tá conseguimos te legal. ouvir. E outro, uma. Aqui um colega, o William, disse que ele trabalha com biochar. Biochar é um grande negócio para gerar crédito de carbono e vale muito os créditos de carbono de biochar na agricultura. Então, o William também pode ajudar aí o Miguel. Eu não estou conseguindo ouvir o Geraldo, a voz dele sai e volta a ficar mutada, então não consigo te responder. Mas eu vou dar a voz aqui ao Beto, depois a gente volta com o Geraldo, tá? Oi, Beto. Oi, boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo jóia. Bom, eu perdi um pouco, né, do início desse bate-papo aqui. Talvez eu seja repetitivo, né? Mas eu queria saber sobre dois aspectos aí. Eu presto serviço aqui por uma cooperativa e a gente está desenvolvendo um projeto para plantio de eucalipto para geração de lenha, sabe? E os contratos são aí de 14 e 21 anos. E a gente tem uma expectativa aí de plantar em torno aí de 2.500 a 3.000 hectares. É possível utilizar isso para um projeto de recuperação de carbono ou não? Em princípio, sim, é possível, né? Tem que analisar alguns fatores, né? Como eu já disse, que é elegibilidade e adicionalidade, mas potencialmente sim, né? Principalmente se a Uhum. área for uma área que não tenha tido fins florestais antes, previamente. Aham. São áreas que eram utilizadas para outros fins, né? Por exemplo, onde geralmente era cana, agora a gente vai estar colocando Pastagem. eucalipto.
pastagem, estamos colocando eucalipto, né? Sim, sim. E É essas florestas possível. vão ter. E os prazos é de 14 a 21 anos. Ok, entendi. E aqui na nossa região, né, nós temos os abatedouros de frangos, né, de aves. Essas empresas, essas indústrias terão necessidade de compensação de crédito de carbono, que a gente possa estar contribuindo com alguma coisa com eles lá, não? Tenho certeza que sim, principalmente as de porte médio para cima. Se tiver mais Uhum, que 25 mil toneladas de CO2 por ano, uhum, terão um imenso potencial de fazer, né, compra de créditos aí, ou então desenvolver seus próprios projetos. Por exemplo, as granjas de aves podem uhum, fazer, né, projetos com eucalipto. Até eu conheço uma aqui no Paraná que faz isso. Então, tanto o insetting, que é o próprio projeto, ou comprar de um outro que faz um projeto dedicado, né? Então, com uhum. certeza. Eu sei que Não, os bacana. abatedouros de bovinos têm bastante emissão, muito forte, e de aves Uhum, também. Então, de uhum, suínos, inclusive, né? Bastante. uhum. Não, legal, bacana. É isso aí, professor. Obrigado pela atenção. Por nada. Eu vou dar aqui a oportunidade agora do Reinaldo, que apareceu aqui na nossa telinha. Oi, Reinaldo. Olá, professor Carlos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? A pergunta é assim: uma área próxima aqui da cidade de São Paulo, então região metropolitana, uma fazenda que na realidade quase seria um sítio, vamos dizer assim, com 50 hectares aproximadamente de vegetação de mata preservada e de mata averbada, inclusive cartório. Tem condições de gerar crédito de carbono? Hoje, em função dos custos envolvidos, né, todo o processo, possivelmente uma área de 50 hectares não seja viável. Então, o que a gente tem que aconselha sempre, né, é agrupar áreas para poder viabilizar um projeto que tenha escala. Mas isso no mercado internacional, que tem os seus custos, né, mais elevados. Agora, com a abertura do mercado brasileiro, eu acredito que, como eu estava dizendo para um outro colega, que projetos menores poderão ser viabilizados. Então, o que se busca incessantemente aí no mercado é viabilizar esses pequenos empreendedores, pequenas áreas. Até teve um outro colega que falou sobre isso, né, na região metropolitana de Recife, né, previamente. Então, aí é um desafio ainda gerar crédito de carbono nessas áreas para poder, digamos, pagar toda a conta e gerar um resultado positivo, né, para o proprietário. Mas eu acredito que caminha para isso. Hoje, no mercado internacional, já é mais difícil, por conta dos investimentos necessários. Ok, professor, obrigado, hein? Boa noite. Eu devo fazer o Bom, curso também. tá Obrigado. bom, obrigado, viu, Reinaldo? Agora eu tenho aqui o William. Oi, William, tudo bem contigo? Você que falou do Professor, tudo Biochar. bem? Agora, estou trabalhando aí numa empresa francesa que veio para o Brasil aí. Eu trabalho lá no time de software, mas a minha dúvida é bem parecida com a do Miguel, porque é a seguinte: a gente trabalha com parceria com algumas cooperativas, a gente conseguiria de alguma forma agrupar e conseguir gerar crédito por adicionar carbono no solo, assim, do cliente, ou é pela geração do biochar em si que a gente consegue a geração? A pergunta é super pertinente. É E eu vou fazer o principalmente curso, hein? Vou para. fazer. Pode me esperar Legal, que você vai legal. me ver aí um tempo. Tá bom, William. O Biochar, principalmente, tem metodologia para aplicação no solo, que pode não ser no solo, mas tem metodologia própria para aplicação no solo em áreas agrícolas. Existe uma metodologia, o crédito de carbono gerado pelo Biochar o valor é bem alto, um dos mais altos no mercado. Pode valer até US$ 100 a tonelada. O valor lá é bem caro mesmo. Assim, viabiliza bem o negócio aqui no Brasil agora. Eu estou torcendo muito, eu torço muito para o Biochar dar certo, porque já lá em outros países, tem vários projetos de outros países, da Europa, etc., Alemanha, né, que já estão dando certo e tem um preço muito bom. Aqui eu vi bastante pessoal dos Estados Unidos, né, tentando alguma coisa assim. O nosso aqui é bem vinculado à produção rural, pequenos produtores. É por isso que eu falei com o Miguel lá, que talvez a gente podia bater um papo aí. Aí já ouvi Claro. bem que você falou lá, o network começando aí, ó, já tá valendo a pena. Não tem a menor dúvida, só isso já paga a conta. A gente tem feito, inclusive eu contratei já alguns alunos, né, indiquei aqui para uma empresa ou outra. Eu até falei com um colega
que fez o curso, acho que na T3, já indiquei ele para um outro negócio aí, porque eu não tenho tempo, né? Tanto assim, ó, um outro eu ajudo, claro, dou um suporte com a experiência, mas para mim é bem difícil porque eu centro na capacitação. Mas o network é muito precioso, muito valioso. Beleza. Vejo vocês lá, pessoal. Vou acompanhando aqui agora. Tá bom, William. Obrigado pela tua participação. Agora Eu eu acho. queria saber, Geraldo, novamente, eu queria saber se eu tenho uma usina de fotovoltaica de 6.000 quilowatts, por que que ela não se encaixa nesse perfil? 6 megawatts, 6.000 quilowatts pode se 6.000, encaixar. 6.000. 6.000 6.000 quilowatts é quilowatt-hora. 6 megawatts, né? Sim, 6.000, ela pode ela se sim se encaixa nisso encaixar. aí? Aí me diga, o senhor pode me indicar, assim, uma empresa que pega esses créditos de carbono, o repasse? Sim, Geraldo, você pode gerar tanto crédito de carbono como crédito de energia renovável. Eu tinha dito isso para um outro colega que disse que tinha uma usina por volta de 5 mega, né? 5.000 quilowatts. É possível, inclusive no mercado brasileiro que está se abrindo agora, eu acho que é mais possível ainda, né? Tanto crédito de carbono como crédito de energia renovável. É possível, sim, não é impossível, não, muito pelo contrário, pode sim. Ela não megawatt, ela é quilowatt, 6.000 quilowatt-hora. Em torno de 80 placas. Ela gera hoje 6.000 quilowatt-hora. Quilowatt-hora é pouco, né? 6.000 quilowatt-hora é relativamente pequeno. Talvez o seu projeto precise agrupar com outro para poder viabilizar, sabe, com outros projetos, né? Aí Guarda-chuva, fazer um pode, projeto mais aí pequeno. pode agrupar com outros projetos? Pode, pode. Pode, né? Pode. Muito obrigado. Eu falo daqui do estado do Ceará, da região do Cariri. De que cidade é? De que município você está? Cidade de Barbalha. Ah, tá. Barbalha, no Eu já estado do andei por Ceará. aí pelo Ceará. Eu estive em Quixadá lá com os projetos, fazendo os projetos junto com a CAGES, Companhia de Água e Esgoto do Quixadá Ceará. é no centro do Ceará. Eu estou no sul do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Tá bom. Já Muito bom. passei aí também. Já passei aí porque eu fui para o Polo Gesseiro do Araripe, não é muito longe, né? Aqui vizinho. Daqui minha casa eu vejo aqui a Serra do Araripe é muito bem próximo. Tá Muito bom. bom. Obrigado, Geraldo, pela tua participação. Um grande abraço aí. Muito obrigado também, o senhor, viu? Ok. Tem aqui agora a participação do Fábio. Oi, Fábio, tudo bom? Oi, gente, boa noite. Fábio Reis, falo de Ilhéus, sul da Bahia. Estou um pouquinho sem voz, mas vamos lá. Professor, o senhor falou na aula 2 de uma fonte renovável, né, de uma energia fotovoltaica de 16 megawatts, seria um investimento médio de R$ 500.000 no ano 1. Para para esse investimento de 16 megawatts, você saberia me informar a área necessária em metros quadrados e a quantidade de placas que seriam geradas nessa usina? Obrigado. Não, não, nesse caso aqui eu não tenho esse número de cabeça agora, eu tenho até que ver no projeto qual é a área. Eu não tenho certeza, até pelo tamanho dos painéis e tudo mais. Não tenho essa informação de cabeça, não. Eu teria que buscar no projeto lá de onde eu extraí essa informação. Mas eu não sei te dizer agora, teria que realmente consultar o projeto. Não é minha expertise maior de mencionar, né, terreno para painéis fotovoltaicos, né, mas realmente a geração de crédito de carbono, projetos com esse perfil. Mas isso é possível obter do projeto, deve estar lá, né, dimensionado isso. Obrigado. E obrigado, Fábio, pela sua participação também. Agora temos aqui alguns colegas que não participaram, um deles é o Osmar. Oi, Osmar, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu também cheguei um pouquinho depois e já percebi que vocês falaram um pouco sobre fotovoltaico, né? Então, sem querer ser repetitivo, mas dando uma sequência aí e o que eu entendi aí das aulas apresentadas, nós somos integrador solar, então nós desenvolvemos projetos, inclusive temos aqui
todo o know-how para fazer o cálculo dessa dimensão que o Fábio precisou aí, né? Comentou, né? De metragem e projetos fotovoltaicos. Mas a minha intenção em participar do curso, eu até me apresentei ali para você no LinkedIn, Sanqueta, a ideia seria fazer contrato guarda-chuva, entender melhor a questão do contrato guarda-chuva, pelo fato de eu ser integrador e ter aí uma base de clientes que já têm o sistema fotovoltaicos pequenos, de meg, de quilowatts e pequenos. Qual que seria o mínimo? Vou fazer uma pergunta mais direcionada e no curso a gente explora bem, que eu também vou me inscrever, né? Mas qual que seria o mínimo para a gente pra fazer um contrato guarda-chuva de 1 mega, de 5 megas? Qual que seria o mínimo para ter? Aquele 16, eu acho que assim está no linear, sabe? Quanto mais, melhor. Mas quanto mais, empreendedores, mais complexa é a gestão, né? E é importante que sejam próximos geograficamente para não encarecer o processo de verificação, né, de certificação. Então, eu diria assim, nessa faixa aí, eu costumo colocar aí entre 15 e 20 seria ó, o mínimo O para você ideal. viabilizar um projeto. Esses muito pequenos têm que ser agrupados, sabe? Perfeito. Quando você comentou uma usina de 5 mega é pequena, é isso que você está dizendo, né? Realmente não vale a pena, você vai ter 60 mil toneladas ano, isso é muito pouco, não é significativo, seria isso? Mais ou menos. É isso, é porque hoje ainda a certificação ela é um fator de custo importante, né? Entendi. E muito ainda é internacional no mercado voluntário, né? Então esses custos são elevados, até pela primeira ou segunda pergunta que foi feita, por falta de auditorias nacionais, né? Tem Entendi. muito auditor que vem lá de outro país distante, então é muito caro. Mas eu acho que isso Justificado. com o mercado brasileiro vai ser superado, sabe? Eu acho que é uma grande possibilidade de projetos de crédito de carbono aqui no Brasil seguirem a metodologia nacional, padrões Entendi. nacionais mais baratos e viáveis. A gente já faz isso com CBIOS, com IREX, com outros créditos. Falando em IREX, os seus projetos também podem gerar crédito de energia renovável, IREX, sabe? Que é mais barato e viabiliza Perfeito. projetos menores também. Tá joia. Muito obrigado. Depois eu vou entrar na aula, a gente explora um pouco mais, mas muito obrigado pela abertura. Não tem de quê. Pessoal, são 10 para as 9. Eu vou fazer mais aqui, mais uma ou outra pergunta, só para a gente encerrar. Nós estamos já quase 2 horas aqui. Eu vou dar oportunidade. Daí, qualquer coisa, vocês podem escrever, né? Para tirar suas dúvidas por escrito também com o suporte, né? Se eu não puder responder todas verbalmente aqui. Os colegas, o Rogério, o Miguel e o Johnny já se inscreveram, mas eu vou dar ainda a oportunidade de cada um deles falar. Daí a gente encerra, tá? O Rogério, você tá por aí? Boa noite, sim, estou por aqui. Você tem uma pergunta? Só uma perguntinha, eu queria saber quanto tempo para começar um projeto, desenvolver e colocar ele ali na prateleira em exposição para que as empresas interessadas comprem os créditos de carbono. Projetos de energias podem ser bem mais curtos, mas assim fica, em média, 1 ano, 12 meses. Os projetos florestais, projetos REDs, desmatamento evitado, eles demandam mais tempo, normalmente 24 meses. E os projetos de reflorestamento podem levar até mais do que isso, 3 a 4 anos. Por quê? Porque as árvores demoram para crescer no começo, elas são pequenininhas, elas só vão começar a gerar crédito de carbono dali 3 anos. Então, depende do tipo de projeto. É nessa, mais ou menos, cronologia que as coisas acontecem. No meu caso, o meu foco é a energia solar e, a floresta nativa. Ah, tá. Floresta nativa, como eu te disse, pode ser 24 meses. O solar pode ser 12 meses, né? Eu Ok. vou aproveitar aqui e vou responder uma pergunta da alguém que insistiu um pouco, a Priscila, que pode responder minha pergunta no ar, mas eu não consegui ver porque eu não consigo ver o chat aqui. Tá? Qual que é a sua pergunta, Priscila? É bom você levantar a mão, todo mundo falar aqui verbalmente, tá? Eu não consigo ver a sua pergunta, então eu vou ficar devendo, mas a gente responde daí por escrito, tá? No seu caso. Eu não sei que você consiga falar, né? Miguel, é contigo. Sua próxima. Beleza. A gente estava falando ali rapidamente do biochar, né? Aí eu fiquei curioso, assim, qual que seria uma área, por exemplo, de plantio de soja, vamos exemplificar,
com aplicação de biochar, entendi que é para retirada de carbono, né? Qual que seria uma área de plantio para ter um projeto economicamente viável? Tem uma noção? Os projetos não são de retirar carbono, eles são de acrescentar carbono, incrementar o carbono estocado no solo, né? A matéria orgânica, principalmente, é vinda do biochar. Então, é para Tá. esse fim. Normalmente, essas áreas, possivelmente acima de 5.000 hectares, sejam viáveis. Se você não tem isso, é importante também agrupar tais quais outros tipos de projetos que a gente mencionou aqui. Legal, beleza. É isso aí. Ok, obrigado, Miguel. E vamos para a última pergunta aqui, então, agora do Johnny. Oi, Johnny. Oi, professor. Na realidade, não é uma pergunta, não. Só queria deixar claro aqui a pergunta que o Fábio te fez com relação à usina. No caso, para produzir uma usina de 16 mega, a gente precisa de uma área de 16 hectares. A gente vai utilizar em torno de 32 mil placas, módulos, né, fotovoltaicos, e um investimento médio em torno de 60 até 70 milhões de reais. Tá bom? Só para deixar claro aí. Sim, note que o exercício que eu fiz com vocês foi no projeto de crédito de carbono, obras de engenharia, tais quais montagem de uma usina, né, fotovoltaica, de painéis fotovoltaicos, ou uma usina eólica, ou um reflorestamento, não estão aqui em jogo, né? Ou um aterro sanitário, como o colega até mencionou. Essas obras são as obras propriamente ditas. Nós não vamos dimensionar essas obras aqui. O nosso objetivo é focar nos projetos de carbono, mas foi muito boa a sua contribuição, que dá uma noção do tamanho do investimento. Mas aí também tem um outro lado da moeda, que você vai, né, ter um faturamento alto com a venda da energia, né? Então, energia, obra, carbono, projeto de crédito de carbono. São coisas complementares e cada qual tem os seus investimentos e as suas receitas. Exatamente. Né? Eu não Inclusive, entendi aí. nós estamos com um investimento aqui para fazer essa usina, né? Estamos buscando investidores para fazer essa usina. A gente já tem uma área de 58 hectares, já temos alguns investidores e a prospecção é que a gente faça uma usina aí de em torno de 30 a 40 megas. E aí a gente vai fazer essa geração distribuída, vendendo aqui no Espírito Santo. Aí vai ganhar na geração distribuída e no crédito de carbono. Essa é a nossa ideia. Muito bom. Ô, Ótimo, Johnny, pessoal. qual que Foi um é o valor excelente investido? bate-papo. Então, encerramos aqui a nossa jornada hoje, né, de esclarecimento. Peço que também vocês tenham em mente, então, que o nosso curso começa a abrir as inscrições na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, e também manteremos unido o grupo para termos um ótimo networking, né, que oportuniza aí, como os colegas estavam, né, comentando, várias interações que são muito boas, né, em termos de negócios, oportunidades profissionais. Então, deixo aqui meu grande abraço e nos vemos muito em breve. Tchau, pessoal.